Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de atualização do modelo CMMI versão 1.3. Sou o professor Fernando Pedrosa, vocês já devem me conhecer, e essa aula aqui ela é voltada àquelas pessoas que já conhecem o CMMI 1.2, né? Principalmente para quem já viu a minha aula de CMMI que eu gravei há mais de um ano, se eu não me engano. Lá a gente estudou a versão que hoje é considerada a versão clássica do CMMI, a versão 1.2, que foi lá do final de 2006, 2007, e era a versão cobrada até então na maioria das provas de concurso. E até hoje ainda é, ok? Até hoje a maioria das provas continuam cobrando a versão 1.2 do CMMI. Mas no final de 2010, começo de 2011, surgiu uma nova versão do CMMI, a versão 1.3 do modelo. Eu não quis gravar uma aula só para essa nova versão, uma aula inteira, né, completa, porque pouca coisa mudou. Vocês vão ver aqui, na verdade, a maioria dos conceitos foram mantidos, né? Os componentes do modelo, as constelações, as representações contínua e por estágios, as metas, né? A maioria das metas foi mantida. Então não valia a pena eu criar uma aula do zero, falando tudo de novo sobre o CMMI, dessa vez na versão 1.3. Na verdade, para otimizar o seu tempo, que eu acho que é isso que interessa para você, principalmente você que já estudou CMMI, e o meu tempo também, para lançar essa aula com um tempo um pouco mais rápido, eu foquei apenas nessa aula aqui, nas atualizações do modelo. Algumas diferenças entre a versão 1.3 comparada com a versão 1.2 do CMMI, certo? Como eu falei para vocês, essa versão surgiu lá em 2010, 2011, e até hoje, assim, poucas provas cobram essa versão 1.3 do CMMI. Principalmente o CESP e a SES Gran Rio vem cobrando a versão 1.3 desse modelo. Mas poucas provas efetivamente trouxeram questões com coisas diferentes do CMMI 1.3, né? Ou seja, informações que você tinha que saber para resolver aquela questão. Porque veja, uma coisa é você trazer no edital da prova CMMI versão 1.3, tá? Uma coisa é você colocar isso no edital. Outra coisa é efetivamente na prova desse edital virem informações do CMMI 1.3, uma questão que cobra algo novo do CMMI 1.3. Porque várias provas, se vocês pararem para olhar os editais desse ano, até cobram CMMI 1.3, mas quando chegam lá na prova, né, uma coisa é aparecer no edital, mas quando chega na hora da prova, a questão que cai sobre o CMMI era uma informação que não mudou, né, que você poderia responder tranquilamente conhecendo a versão 1.2. Isso é um caso. O outro caso, que é o que importa mais para a gente, é o caso onde realmente o edital traz a nova versão do modelo e as questões da prova realmente cobram novas atualizações do modelo. E aí algumas coisas são diferentes, você pode cair aí num peguinha, se confundir em alguns desses conceitos que mudaram, e é por isso que eu estou trazendo aqui essa aula para vocês, pessoal. O foco vai ser só no que mudou. Eu vou até fazer uma revisão nos primeiros slides aqui, vocês vão ver, sobre os conceitos que foram mantidos, tá? Só para você se situar, né? Só para você pensar, pô, será que tal coisa mudou? Então vou mostrar para você, ó, pessoal, isso aqui não mudou, isso aqui continua a mesma coisa, representação contínua, representação por estágios, as três constelações, né? Tudo aquilo que a gente estudou na nossa aula de CMMI 1.2. E aí, logo depois desses primeiros slides, eu entro realmente nas melhorias e mudanças do modelo mais novo, ok? Bom, mas quem já estuda há algum tempo deve estar se perguntando, né, por que esses modelos de gestão e governança de TI, estou falando de PMBOK, COBIT, IT, o CMMI, porque eles são atualizados de tempos em tempos, né? Alguns com prazos relativamente fixos, como o PMBOK, que é atualizado praticamente de 4 em 4 anos. A última versão foi em 2008, a nova versão do PMBOK, a versão 5, né, deve sair agora em 2013, né, já está na revisão final. E outros modelos são atualizados com prazos mais variáveis, né? Como é o caso do CMMI, como é o caso do COBIT, por exemplo. CMMI, como eu falei para vocês, a versão anterior, a 1.2, foi de 2006, 2007, tá? E essa daqui, a 1.3, saiu no final de 2010, começo de 2011. Bom, então antes que alguém se pergunte por que isso acontece, a resposta é muito simples, pessoal.
Diferentemente de outros assuntos que são mais teóricos, que têm conceitos mais sólidos, como por exemplo, sistemas operacionais, redes, engenharia de software. Pô, esses assuntos, pessoal, sistemas operacionais, por exemplo, é um assunto antiquíssimo. Tem livros aí há décadas sobre isso. Enquanto que se você pega um assunto um pouco mais novo, por exemplo, como COBIT. COBIT é da década de 90, né? A primeira versão. A versão 4 do COBIT, que é o que nós mais estudamos, não tem nem 10 anos, né? É de 2007, 2006, 2007. Esses assuntos mais sólidos, eles mudam um pouco. Esses assuntos mais tradicionais. Mas esses frameworks de gestão, eles mudam muito porque eles são modelos de boas práticas, pessoal. Olha só o nome, boa prática. E não é boa teoria, é boa prática. E é claro que essas práticas elas vão mudando com o passar dos anos. O que era considerado uma boa recomendação de prática 6 anos atrás, hoje em dia pode ser algo totalmente descartado. Pode ser algo que não é mais utilizado. Por exemplo, vamos pegar aí métodos ágeis, por exemplo. Essa versão 1.3 do CMMI, que vocês vão ver comigo nessa aula, traz vários tópicos sobre métodos ágeis, né? Como é que você aplica as áreas de processo do CMMI numa empresa que utiliza processos ágeis, por exemplo, XP, Scrum, FDD, aquilo que a gente viu lá na nossa aula de engenharia de software de processos, ok? Isso 6 anos atrás, pessoal, 2006, 2007, não era tão comum, não era tão presente nas empresas os métodos ágeis, né? Esse boom realmente nas empresas de processos ágeis veio mais fortemente de alguns anos para cá. E aí por isso o CMMI atualizou algumas de suas recomendações para cobrir esse tópico, ok? Então é muito simples, esses modelos de gestão e governança eles são atualizados porque são modelos de boas práticas e essas práticas vão evoluindo, certo? Bom, como eu falei, obviamente as provas começam a cobrar essas novidades. Então não tem jeito, infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, o concurseiro ele tem que se manter atualizado para conseguir acertar as questões sobre esses modelos, né? Sobre esses guias de boas práticas. Isso não é diferente com o CMMI, pessoal, que é o que a gente vai ver nessa aula. Falando um pouco sobre as atualizações, a boa notícia é que essas atualizações elas foram poucas, como eu falei para vocês. Os conceitos básicos eles foram mantidos. Eu vou mostrar para vocês que conceitos foram mantidos e que conceitos mudaram durante a aula, certo? Não vai ser uma aula muito longa, até porque eu vou focar somente nas mudanças que têm mais probabilidade de serem cobradas, certo? As mudanças que efetivamente são relevantes no modelo. Porque se vocês perguntarem para mim, o que é que mudou, que páginas mudaram no CMMI? Todas as páginas mudaram. Porque na verdade o C aproveitou esse momento de atualização do CMMI para revisar vários trechos do conteúdo do modelo, né? Dos textos, para deixar mais claro, para deixar menos ambíguo, mais consistente. Mas muitas mudanças são somente de forma e não de significado, ok? Eu vou focar mais nas mudanças relevantes, realmente de significado. Por exemplo, quer dizer que agora eu não tenho 6 níveis de capacidade, eu só tenho 4. Agora a gente só tem 4 níveis de capacidade. Por que a gente só tem 4 níveis de capacidade agora? Porque o 6 se deu ao trabalho de modificar os níveis. Eu vou explicar para vocês por quê. Okay? Isso é uma mudança relevante, eu vou focar nisso. Para a aula não ficar muito longa, para a gente não ficar falando, inclusive, de conceitos repetidos que a gente já viu na nossa aula, certo? Bom, como eu falei, para quem está se perguntando se essa nova versão do CMMI já vem sendo cobrada, eu respondo que sim, principalmente em provas do CESP e da CES Gran Rio. Vocês vão ver aqui no final dessa nossa aula, inclusive, CMMI 1.3 foi tema de questão discursiva numa prova do CESP. É até maldade com quem não conhecia a nova versão do modelo, porque perderia muitos pontos na questão discursiva quando ele cobra justamente sobre os níveis de capacidade, né? Descreva os níveis de capacidade dessa versão do modelo CMMI, tal, tal e tal, que no caso da prova foi a versão 1.3. Quem não conhecia a versão 1.3 do CMMI se complicou, né? Perdeu pontos preciosos lá naquela questão. Bom, beleza. Eu falei, muitos editais trazem o CMMI 1.3, alguns efetivamente cobram informações novas sobre essa nova versão, outros simplesmente trazem no edital, mas acabam cobrando questões já manjadas
na prova, certo? O fato é, a tendência é que daqui para frente, pessoal, isso seja cada vez mais cobrado, a versão 1.2 vai sendo deixada para trás e você tem que focar nessa versão e saber as diferenças dela, beleza? Bom, qual vai ser o roteiro para nossa aula, para não me alongar muito aqui? Como eu falei, primeiro eu vou fazer uma breve revisão dos conceitos que foram mantidos de uma versão para outra, certo? Será uma revisão breve, tá, pessoal? Eu não vou ensinar nada que eu já havia ensinado no curso básico do CMMI. Essa aula aqui, de novo, é para quem já conhece o modelo e quer ir direto ao ponto. Não quer enrolação de ter uma aula completa, de novo, repetindo tudo de novo. Se você não lembra bem desses conceitos que foram mantidos, dá uma olhada lá de novo, pega aí os vídeos da minha outra aula do CMMI e revisa. Aqui eu vou fazer essa breve revisão no início, mas aí depois o foco vai ser naquilo que realmente mudou, nos novos conceitos, nas melhorias, nas reestruturações da nova versão do modelo. Beleza? Bom, ok. Depois que eu fizer essa breve revisão, aí eu vou começar a detalhar as mudanças e as melhorias do modelo, que é o que realmente interessa, né? Eu vou começar das mudanças menores e menos importantes, só para você ir se situando, né? Criando a ambientalização. E depois, mais para o final, do meio para frente da aula, eu vou focar nas grandes mudanças, as mais importantes e as que realmente vêm sendo cobradas em prova, pelo menos as que eu vi até hoje. Estou basicamente falando da mudança que ocorreu com as metas genéricas e os níveis de capacidade, que inclusive são um pouco complicadas de entender, mas eu vou explicar bem lentamente para vocês entenderem. No final da aula eu vou mostrar umas duas questõezinhas aqui que caíram sobre o CMMI 1.3 e também uma prova discursiva. Como eu falei para vocês, uma prova do CESP discursiva que cobrou esses novos conceitos do CMMI 1.3. Caso você não soubesse as mudanças do novo modelo, provavelmente você perderia muitos pontos. Tá? Um pouco diferente, pessoal, como vocês estão percebendo essa aula aqui, de uma aula tradicional minha. Não vai ter aquela quantidade toda de questões, vários conceitos novos, porque é uma aula de atualização, certo? Eu vou focar aqui no que mudou e nas melhorias, e no final a gente vai fazer umas 2 ou 3 questões sobre o que caiu até hoje, que não foi muita coisa, porque esse modelo é recente, beleza? Bom, só um último comentário para deixar, acho que eu já falei sobre isso, mas para deixar bem claro. Obviamente, pessoal, o SEI, tá? O Software Engineering Institute, o Instituto de Engenharia de Software lá dos Estados Unidos, que mantém o CMMI, tá? Aproveitou essa nova versão para realizar um monte de melhorias textuais, ajustes, né, de algumas práticas, mudança de uma palavra por outra para deixar mais clara a estruturação, o entendimento do modelo. Teve várias dessas mudanças pequenas. Tá? Se vocês pegarem a versão mais nova e compararem a antiga, vocês verão que existem muitos trechos diferentes. Mas a grande maioria dessas mudanças é de mudança estética, textual. Eu falei para dar menos ambiguidade, mais objetividade ao modelo. Inclusive, a versão nova do CMMI tem uma diferença de 100 páginas em relação à versão antiga. Tem 100 páginas a menos, na verdade. Porque o 6 saiu cortando um monte de coisa. Um monte de texto que estava redundante, né? Que estava meio que enchendo linguiça ali. O SEI foi cortando para deixar o modelo mais objetivo. Ok, por que eu estou dizendo isso? Isso não é importante para nós. Eu não vou focar nisso. Eu não vou focar nessas mudanças. Olha só, pessoal, aqui nessa prática específica, o SEI mudou a palavra X para a palavra Y. Mudou, sei lá, reduzir inconsistências para aumentar a consistência, sei lá. Uma coisa assim que você vê no final das contas tem o mesmo significado, certo? Só que ele mudou a palavra ali porque ele achava que ficava melhor escrito daquela forma, sei lá. Ele achava que esteticamente, textualmente ficava melhor daquele jeito. Então, se vocês pegarem, entrem lá no site do SEI, entrem lá na página do CMMI 1.3, vocês, na seção de downloads lá, vocês podem baixar o documento que compara uma versão com a outra, né? É como se ele tivesse feito no Word e deixado aquele controle de alterações ligado. Né? Então você consegue ver tudo que foi riscado de uma versão para outra, ou seja, tudo que sumiu e tudo que foi adicionado. Vocês vão ver que muitas das mudanças são esses textinhos pequenos. Eu não vou focar nisso, isso não é relevante para a gente. Eu vou focar nas mudanças de conceitos, nas mudanças realmente relevantes
que se você não souber aquele novo conceito, você vai errar a questão que cobrar aquilo. É nisso que eu vou focar, o foco da aula é em cima dessas mudanças relevantes, beleza? A prova ela não vai lhe perguntar se determinado trecho do modelo mudou uma vírgula do texto, por exemplo. Você não se preocupe com isso, a prova não vai lhe perguntar isso. Elas vão tentar lhe confundir com os conceitos que realmente foram modificados. E é nisso que eu vou focar, beleza? Só deixando bem claro, antes que alguém vá lá no site do SEI, baixe e depois diga, mas a aula do professor Pedrosa, essa linha aqui mudou e ele não falou nada. Se eu fosse falar sobre todas as mudanças das 550 páginas do CMMI, essa aula não ia acabar nunca. Vou focar nos conceitos, ok? Beleza, vamos ver a bibliografia que eu usei para essa aula, né? Isso aqui já é de praxe, vocês já estão acostumados com isso. Deve ser surpresa para ninguém, né? Bom, para essa aula, obviamente, eu utilizei a versão 1.3 do modelo CMMI, que vocês podem baixar no site do SEI no endereço que está aí na tela. Como eu falei, é um PDF de mais ou menos umas 500 páginas, tá? Ele parece muito com a versão 1.2, tirando essas mudanças textuais, mas são 100 páginas a menos do que a versão anterior. O SEI fez um bom trabalho de enxugar o modelo, como eu havia comentado com vocês antes, sendo agora mais objetivo, mais direto ao ponto, menos redundante, beleza? Bom, além do próprio CMMI, eu usei outras fontes, tá, pessoal? Artigos, blogs. Esse artigo daí que eu estou colocando para vocês é um artigo oficial do SEI, patrocinado oficialmente pelo SEI. É um artigo bem pequeno, um PDF aí, deve ter umas 3 ou 4 páginas, que o cara vai falando sobre as principais mudanças do modelo. Vocês podem acessá-lo aí nesse link que está na tela. E essas foram as duas principais referências que eu utilizei, ok? Mas como eu disse, é claro que eu utilizei outras referências, Passei aí algumas tardes, algumas noites pesquisando blogs, pesquisando artigos específicos na internet para pegar uma informação aqui ou outra ali que estava explicado de uma forma melhor do que está no artigo oficial do SEI. Mas basicamente, essas mudanças que eu estou trazendo aqui na aula, essas mudanças relevantes, vocês podem ver esse PDF aí de umas 3 ou 4 páginas que resume essas mudanças todas, certo? Se vocês quiserem ler o próprio CMMI 1.3, principalmente as 80 primeiras páginas ali, onde ele fala sobre a estrutura do modelo, vocês podem pegar esse link aí de cima, que é o próprio CMMI 1.3, ok? A má notícia é que não tem tradução ainda, tá? Ele está todo em inglês. Inclusive, algumas coisas que eu traduzi aqui não são traduções oficiais, são traduções de acordo com o que eu acho que vão traduzir aquele termo, mas não tem jeito, Tem que esperar a tradução oficial sair lá no site do SEI para a gente baixar e ter os termos oficiais. Por enquanto, a versão só existe em inglês, beleza? Essas foram as duas principais referências. A partir do próximo trecho, pessoal, como eu comentei com vocês, eu começo falando sobre os conceitos que foram primeiro mantidos no CMMI 1.3, para você se situar e entender a contextualização primeiro. Depois, a gente começa a falar sobre as mudanças, melhorias e reestruturações dessa atualização do CMMI, ok? Volto já, até daqui a pouco.